você tem déficit permanente nos regimes próprios de previdência, que é onde estão os privilégios. O governo não negociou nada. Essa proposta que nós vamos ter sendo apreciada no Senado é de iniciativa do Parlamento. O senhor acha que não tem mais possibilidade de se chegar a um acordo para incluir estados e municípios na reforma aqui no Senado? Acho que no Senado a gente consegue fazer esse acordo. Senador, a Câmara tirou da proposta de reforma à Previdência capitalização, mudanças no benefício de prestação continuada. O texto ficou melhor? Ficou muito melhor. Comparado com o que foi encaminhado pelo presidente da República, nós temos uma outra perspectiva e facilita bastante o debate aqui no Senado, porque tirou a capitalização, tirou o BPC, tirou a aposentadoria rural e vai manter a constitucionalidade do tema Previdência e Seguridade Social, o que é fundamental para preservar os direitos, como é um direito fundamental, um direito da pessoa humana, é um dos principais, é quase uma cláusula pétrea. Há quem diga que é uma cláusula pétrea que não poderia ser modificada nem por emenda constitucional, então é fundamental manter a constitucionalidade. E a retirada desses pontos agora reúne governistas e oposição em torno dessa proposta? Ainda tem alguns itens que precisam ser discutidos, como a idade mínima e o tempo de contribuição, né? Há algumas divergências, né? A nossa bancada acredita que é importante compatibilizar o tempo de contribuição com a idade mínima para a aposentadoria, né? Talvez isso estimulasse você manter uma idade, um tempo de contribuição como forma, o tempo de contribuição como forma para aposentar, talvez isso estimulasse as pessoas a buscarem a manutenção no emprego, a formalização, o pagamento avulso da contribuição previdenciária, que seria talvez melhor para o sistema previdenciário brasileiro, uma vez que as pessoas procurariam de forma ativa, individualmente, fazer a sua contribuição para contar tempo, né? Além dos 20 anos, que é o mínimo que está sendo exigido para que brasileiros e brasileiras possam se aposentar. O governo argumenta que acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição é, na verdade, acabar com um tipo de aposentadoria que só quem tem uma renda maior usufrui, que o pobre mesmo se aposenta por idade. Então, na verdade, o governo está se referindo ao servidor público de uma maneira geral, porque, na prática, é o servidor público que tem estabilidade, que consegue ter um tempo de contribuição maior, porque ele não perde emprego, ele não fica intervalos desempregados. Mas para a reforma da Previdência ela ter o sucesso esperado, era preciso tratar de forma distinta o sistema geral, o regime geral de previdência e os regimes próprios de previdência, coisa que esta proposta que ele encaminhou misturou tudo, colocou tudo no mesmo pacote, o que dificulta você acabar com os privilégios e avançar sobre algumas vantagens
que os regimes próprios de previdência, que são aqueles destinados aos servidores públicos, têm e que são muito mais vantajosos que o regime geral de previdência, que na verdade é o que compõe o nosso sistema de seguridade social e o nosso sistema de proteção social conquistado há mais de um século da luta do povo brasileiro, que começa com os institutos de aposentadorias e pensões na década de 30, é unificado no governo militar e vira um direito de cidadania a partir da Constituição de 88. Portanto, esse sistema não tem muito o que fazer, né? Porque não é esse o grande problema, não é esse o deficitário. O grande déficit da Previdência está nos regimes próprios de Previdência, que são os regimes dos Estados e da União. A União fez o dever de casa quando aprovou o FUNPRESP, o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais, que estabelece o teto de pagamento igual ao teto geral. A maioria dos estados não fizeram a definição de um teto máximo para receber na paridade e os fundos, eles não são parte dos estados, ainda não tem fundos capitalizados. E aí, neste caso, acima do teto, o sistema de capitalização é bem-vindo sob a forma de aposentadoria ou complemento, né? Complemento de aposentadoria para você ter o ganho, né, compatível com o que você recebia na ativa. Os estados não fizeram o dever de casa e parece que nem vão fazer, porque eles estão fora da proposta, né? Os estados, eu como presidente da Frente Norte e Nordeste de senadores, eu acompanhei parte do debate dos governadores com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Os governadores têm uma reivindicação que é sobre o passivo, né? Porque o futuro, de alguma forma, está equacionado, porque os estados fizeram aumento de alíquota de contribuição, ou seja, o aumento da contribuição dos servidores, estabeleceram fundos capitalizados, ou a capitalização, a maioria dos estados. Então, algumas medidas que protegem o futuro, isso já foram medidas adotadas pela maioria dos estados da federação. O problema dos estados está no passivo, né? As aposentadorias e pensões que são pagas sem ter havido uma correspondente contribuição ou tempo de contribuição correspondente para pagar aquele benefício que é pago hoje como aposentadoria ou como pensão. Então, os estados têm algumas reivindicações. Primeiro, que seja aprovada a lei que permita a seguritização das dívidas dos estados, que é uma forma dos estados fazer dinheiro, fazer caixa com as dívidas que os estados têm, colocando títulos no mercado. Os estados reivindicam que o bônus de assinatura dos contratos de concessão do pré-sal, que parte deste recurso seja disponibilizado para os estados na proporção 70-30, 70 estados, 30 União, estados e municípios, para serem aplicados na Previdência. A dificuldade está sendo com o Ministério da Economia encontrar esse acerto, né? E uma pena que a gente não vi discutir, e nós vamos fazer esse debate no Senado, por exemplo, quem tem acúmulo de aposentadorias. Então, a mesma pessoa que recebe a aposentadoria do Senado, aposentadoria como auditor, e ultrapassa o teto do ganho que é permitido ao servidor público. Por exemplo, isso deveria ser objeto de discussão e de tratamento numa lei que se propõe a diminuir ou acabar com os privilégios que brasileiro nenhum é obrigado, que o povo brasileiro não é obrigado a custear, porque isso retira a possibilidade do Estado fazer investimentos e melhorar a vida das pessoas. Mas no caso do passivo, isso não é direito adquirido, senador? Então, tanto é um direito adquirido que os estados
propõe medidas que aumente a arrecadação essa dirigida para os fundos de previdência desses estados, para que eles possam pagar esse passivo, liberar o seu caixa para investimentos e o futuro com o compromisso dos acertos e os ajustes que a reforma geral vai fazer, os estados devem fazer do ponto de vista no que diz respeito à idade mínima para se aposentar para homem, para mulheres, idade mínima para policial, idade mínima para professor e professora. Ou seja, esse debate, os estados que não fizeram, acredito que o farão para construir um equilíbrio fiscal nas suas contas. O senhor acha que não tem mais possibilidade de se chegar a um acordo para incluir estados e municípios na reforma aqui no Senado? Acho que no Senado a gente consegue fazer esse acordo. A gente vai tentar fazer essa mediação para que os estados e os municípios participem da reforma, né? E os partidos que no começo tinham uma dificuldade enorme de sequer discutir a reforma da Previdência, com o relatório que está saindo da Câmara, se confirmado a manutenção da constitucionalidade do tema Previdência, acredito que isso vai facilitar bastante a aprovação no Senado da República. Esse pleito dos estados, o senhor é a favor de todos os pontos? Porque securitização, por exemplo, é um tema que é muito polêmico, tem até objeção do Ministério Público de Contas. Veja, eu sou a favor. O que é a securitização, se não você pegar o bolo de dívida, de recebíveis, ou seja, do que o Estado tem a receber de impostos atrasados, pega aquilo que tem maior potencial de ser pago, ou seja, pelo devedor, e transforma numa carteira e coloca no mercado e, com isso, pode ser feita uma antecipação de receita, né? E o risco ele é dividido entre quem compra aquela carteira, certo? O sistema financeiro que vai apostar e o Estado que perde um pouco porque está abrindo mão de um recurso que ele tem a receber, mas ele está antecipando o recebimento deste recurso. Portanto, eu acho que no mundo financeirizado, negligenciar alternativas que possam gerar receita imediato em momento de crise é criar óbice, né, desnecessário e que dificulta a gente romper esse ciclo de recessão e de depressão econômica que nós entramos e está se alongando e as pessoas estão perdendo o emprego, perdendo a esperança e o país paralisado. Voltando à reforma da Previdência, o senhor fez uma crítica à proposta por igualar o regime próprio ao regime geral, né? Igualar todos os regimes. Mas o argumento do governo é que isso acaba com o privilégio. O senhor discorda do argumento? Veja, eu discordo do encaminhamento do debate dos regimes próprios e do regime geral junto. Porque o regime geral não há privilégios para quem está submetido ao regime geral. Qual é o maior valor que aquele que se aposenta pelo regime geral pode receber? R$ 5.400? Que privilégio há nisso? Isso se tiver o tempo de contribuição, né? E se tiver uma contribuição no teto praticamente ao longo de toda a vida, certo? A média de contribuição, a média do valor do benefício pago é em torno de R$ 1.400. Então, não é aí onde nós temos problema. E veja, o regime geral de previdência, ele só entra em crise do ponto de vista da conta do que paga e do que arrecada quando o país entra em recessão. Quando a economia está crescendo em torno de 3% ao ano, de 2,5% a 3% ao ano, você não tem déficit nas contas do regime geral de previdência. Você vai ter déficit nas contas nos regimes próprios de previdência, que é onde estão os privilégios. Então, igualar o regime
os regimes próprios ao regime geral, isso sim é importante do ponto de vista do teto. Acima daí, você pensa um sistema de capitalização, numa previdência complementar. Poderíamos estar dando esse passo e chamando todos para essa construção. O que me parece é que a ganância que esteve e a ideologização exacerbada do debate produziu distorções na apresentação da proposta. Porque, veja, o interesse maior de quem propôs era pegar o recurso da Previdência e colocar para o sistema financeiro administrar contas individuais. Essa era a lógica. E isso é danoso para um país que pega aquilo que tem mais liquidez, que é a maior fonte de riqueza e de poupança, que é a Previdência, e coloca para o sistema financeiro sem nenhum tipo de risco. Sem nenhum tipo de risco. Então, isso é o que eu e a maioria dos que questionavam o sistema de capitalização, que felizmente foi retirado na Câmara, temos do ponto de vista de mexer com uma conquista do povo brasileiro. Imagine você tirar a contribuição do patrão ou do empregador e deixar o trabalhador contribuir sozinho para uma conta individual, certo? E a gente sabe que tendo que contribuir por 20 anos, sabemos todos que a maioria dos trabalhadores urbanos, 60%, não conseguem ter 20 anos de contribuição, portanto, receberia o BPC, e um BPC que seria de R$ 400 aos 65 anos, podendo chegar a 800, menos do que o salário mínimo, quando completasse 70. Então, uma proposta que destruiria o nosso sistema de seguridade conquistado a duras penas. O senhor acha que o governo colocou esses pontos, esse BPC menor que o salário mínimo, a capitalização, para negociar mesmo e conseguir chegar a um acordo? Seria o que as pessoas chamam de bode na sala? Enfim. Não, porque isso o governo não negociou nada. Essa proposta que nós vamos ter sendo apreciada no Senado é de iniciativa do Parlamento. Não é fruto de negociações com o governo. O governo, na verdade, acreditava e acredita num sistema em que cada indivíduo deva cuidar sozinho da sua vida. Ou seja, como se o Estado não tivesse que fazer a mediação, né, e a distribuição de riqueza, que cada um se vire, que cada um faça o que pode fazer com as suas próprias condições. E a gente sabe que num país como o nosso, e país nenhum do mundo, né, você vê a Europa pós-Segunda Guerra Mundial, ela construiu uma sociedade mais civilizada, a Europa Ocidental, porque apostou no sistema de seguridade que fez essa distribuição de riqueza, que equalizou a miséria, que diminuiu a miséria, a fome. Por quê? Porque passou a ter um sistema de proteção social. As pessoas não mais passavam fome, não mais viviam na miséria absoluta, porque os governos entenderam a necessidade de construção de um sistema de seguridade social. Isso é do final da década de 40, então nós estamos falando aí de uma conquista 40 anos anterior à nossa de 88. Né? Então, o governo não foi bode, foi intenção, foi a política e, infelizmente, ideologicamente, eles acreditam nessa ausência total e absoluta do Estado como mediador dos interesses de toda a sociedade. E a negociação das categorias, senador? Os professores conseguiram reduzir, né, a idade mínima para a aposentadoria de professor. Militares, policiais militares, bombeiros também conseguiram ficar fora da proposta, mas policiais federais não conseguiram. O senhor acha que aqui no Senado eles vão tentar reverter? E como é que o senhor analisa essas diferenças que ficaram na proposta? Olha, veja, no caso, nós estamos falando de uma reforma que os estados não estão dentro e que professores estaduais não estão dentro. Né? Nós estamos falando de uma reforma em que os estados não estão dentro. Isso é
de certa forma, anacrônico, né? O professor de Sergipe se aposentar com um salário diferente do da Bahia, com um tempo de contribuição diferente do da Bahia. Veja, isso não está dado. Eu acredito que no Senado a gente possa equalizar isso. Nós estamos falando de professores que têm esse benefício, de um número muito reduzido de professores que ainda permanecem como professores do ensino fundamental e ensino médio no Brasil, ligados às universidades federais. É um número muito restrito de professores e de baixo impacto. Eu fui o relator do Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais e conhecia este público. É um público residual, pequeno, diferente dos policiais federais, né? É uma corporação maior, uma corporação que ganha muito bem, né? Diferente do que ganha o professor, tem diferenças. E aos 55 anos ainda é um privilégio poder se aposentar aos 55 anos. Mas o fato de policiais estarem em categorias diferentes, militares versus policiais federais? Veja, a mistura e o que o Brasil fez, né? Isso é um debate muito complexo, porque, veja, você misturar bombeiro, policial militar, guarda municipal e militar de Forças Armadas, por se chamar, por fazerem parte de um gênero militar, ter condições iguais do ponto de vista previdenciário, eu acho isso uma aberração, certo? Porque, veja, o militar na espécie Forças Armadas ou da espécie Forças Armadas, está falando aqui o médico, certo? Da espécie Forças Armadas, eles não têm lugar, eles não têm parada, eles não têm uma vida fixa, né? Os policiais militares têm um outro tipo de relação com o Estado, é diferente. O guarda municipal também é diferente, o bombeiro é diferente. Então, é preciso ter um tratamento diferente para quem é militar das Forças Armadas e quem é militar fora deste campo. E forças policiais precisam ter um tratamento que coloque em discussão a periculosidade, algum tipo de ajuste, mas não ajustes que sejam incompatíveis com o que toda a sociedade está recebendo de condição para ter direito ao benefício da aposentação. Não dá para resolver isso internamente na própria força, em colocar esse profissional mais velho na gestão, na área administrativa? Bom, eu acho que esse é um tema muito complexo e requer mesmo um debate mais profundo sobre que tratamento dá às diversas espécies do que nós chamamos de força policial e militar. Acho que requer um debate mais profundo sobre isso, que a gente não fez e que tem um tabu enorme em abrir o debate sobre esses temas. Então é preciso a gente separar isso para que o tratamento seja adequado e compatível com as funções. Uma coisa, quando se trata de Forças Armadas, a gente coloca do lado. Os outros, a gente precisa ver como é que a gente vai tratar isso, considerando o que está sendo feito com o geral da sociedade, do servidor público e da sociedade como um todo. Senador, como está a bancada do PT aqui no Senado em relação à reforma da Previdência? Já tem uma unidade de discurso, de posicionamento? Bom, a gente tem uma posição que é uma posição tirada em torno da proposta que foi apresentada pelo governo e fechamos questão que aquela proposta votaríamos de forma unânime contra. Quanto ao relatório que virá, né, que nós vamos receber esse relatório da Câmara, dependendo do conjunto do conteúdo,
nós precisamos rediscutir qual vai ser a posição de toda a bancada do Senado. Eu agradeço muito a participação no programa Obrigado. Salão Nobre e até a próxima. Tenho 8 anos de mandato pela frente, só está convidado a voltar. Obrigado, Graciele.